Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais essa aula de teologia. Nessa aula de teologia de hoje, nós daremos continuidade aos assuntos abordados nas aulas anteriores. Lembrando que hoje nós iremos tratar um assunto muito interessante, que é os diferentes ramos da teologia. Bom, nessa jornada que você vem acompanhando com a gente sobre o estudar a teologia, sobre o compreender a teologia, você aprendeu aí, né, que na teologia a gente tem os conceitos, métodos, como se fazer uma boa teologia. Nós comentamos aqui também que todo cristão, de alguma certa forma, ele é um teólogo, não é verdade? Por que que ele é um teólogo? Porque nós sempre estamos esboçando, falando, né, pensando sobre Deus, e toda vez que eu paro para falar algo sobre Deus, querendo ou não, eu estou fazendo aí uma teologia, né? Eu estou expondo algo sobre Deus. Teologia, então, quando nós pensamos, refletimos, quando nós falamos sobre Deus, nós estamos fazendo teologia. Bom, mas o que mais vai diferenciar aqui é se eu sou um bom ou não, né? Se eu sou um bom ou se eu sou um ruim. Que tipo de teólogo que eu sou? Em que grupo que eu me encaixo? Dos bons ou dos teólogos ruins, aqueles que têm uma teologia mais distorcida, né? E nós só vamos descobrir isso quanto mais chegarmos próximos das Sagradas Escrituras. Quanto mais estudarmos a Bíblia, mais nos debruçarmos sobre ela, nós vamos olhando aonde está a nossa teologia, e aí nós podemos melhorar essa teologia. E aí, então, nós falamos um pouco sobre a exegese, como é importante estudar as línguas, o texto sagrado, como é bom dar uma olhada nas palavras no original. Falamos um pouco sobre que teologia também não é só falar, é prático. Você precisa praticar. Teologia é muito mais do que simplesmente ter conhecimento. Tem muita gente que tem um conhecimento muito bom, mas na hora da prática acaba sendo uma negação, não é verdade? Mas a ideia de se estudar teologia não é apenas ter conhecimento, mas é aplicar esse conhecimento adquirido, né, pegarmos esse conhecimento e termos uma prática viva desse conhecimento. Então é muito importante teologia por conta disso. E hoje nós iremos falar então dos diferentes ramos que a teologia ela vai estudar, ela vai trabalhar, porque são variados, né? São vários ramos que a teologia ela tende a estudar. E você que quer ser um pregador, você que quer ser um pastor, você quer ser um obreiro do Senhor, é importante estudar teologia. Mas não somente para esse grupo que quer ter um engajamento num aspecto mais missionário, mais missional, mas para você que quer ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, um bom profissional. A teologia te ajuda também a ser uma boa pessoa no convívio social, já que a ideia final é termos uma vida prática, uma vida moldada pela palavra de Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, os diferentes ramos da teologia. Então, nós vamos começar aqui. A teologia, enquanto uma ciência, né, derivada da revelação divina, ela é composta aí por diversas subdivisões que auxiliam na organização e no aprofundamento do conhecimento de Deus. Ou seja, toda vez que nós vamos estudar teologia, nós não estudamos assim de ponta solta. Nós temos uma organização, temos um parâmetro para estudar, o que acaba nos auxiliando nessa organização e nesse aprofundamento do conhecimento sobre aquilo que Deus se revelou. E isso é importante, porque quando nós vamos estudar de forma organizada, nós vamos acabar descobrindo aí que existe alguns ramos principais que se destacam dentro do estudo teológico. E um dos ramos muito conhecido e muito importante dentro dessa organização de estudar é a teologia sistemática. Bom, teologia sistemática, às vezes a pessoa ela tem um susto ali, fica logo assustada, diz assim, nossa, eu não vou estudar porque faz parte de um sistema. Não, entenda bem. Teologia sistemática, ela quer dizer organizar as doutrinas bíblicas, ela organiza as doutrinas bíblicas de forma lógica, coerente, reunindo, né, ali os ensinos das escrituras em tópicos, por exemplo, como trindade, encarnação, expiação, salvação, escatologia. Então, quando nós vamos estudar teologia sistemática, seria um meio de estudar isso de uma forma
organizada, reunindo, né, de forma lógica e coerente alguns temas que são muito importantes, como nós referimos à Trindade. Precisamos parar para ver o que a Bíblia fala sobre a Trindade. Aí você vai organizar o tema, vai organizar os textos que se relacionam sobre o tema, sobre a encarnação de Cristo, por exemplo. Eu preciso entender. Então, eu vou organizar, eu vou estudar isso de forma um pouco mais organizada, pontuando os textos, olhando os textos, né? Então, a teologia sistemática nada mais é do que a organização das doutrinas bíblicas de forma lógica e de forma coerente. Um outro ramo também que nós estudamos bastante dentro dessa organização teológica é a teologia bíblica, né? Que estuda a revelação divina de maneira histórica também, né? De maneira histórica e progressiva, acompanhando o desenvolvimento dos temas teológicos ao longo da história bíblica. Esse ramo respeita o contexto histórico, literário e redentivo de cada livro das Escrituras. Ou seja, eu vou estudar agora dentro de uma perspectiva daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia ensina. É claro que dentro da teologia sistemática, nós olhamos como a igreja entende determinadas doutrinas, e por isso, quando estudamos, fazemos tanto uso da teologia bíblica, mas quanto do pensamento. Como que os pais da igreja enxergaram tal doutrina, como tal doutrina foi elaborada. Então, aqui nós estamos estudando uma teologia sistemática, olhando tanto para a teologia bíblica, mas também para o pensamento que moldou essa doutrina. Como que essa doutrina chegou até nós? Mas quando falamos de uma teologia mais bíblica, não é que a teologia sistemática seja menos bíblica, é que nós estamos falando agora de pontos mais histórico e progressivo dentro da própria Sagrada Escritura. Como que as Escrituras desenvolveu esse sistema? Nós temos muitas doutrinas hoje que elas têm amparo bíblico, apoio bíblico, como na teologia sistemática, mas que a Bíblia ela não expõe de forma o nome da doutrina em si de uma forma já logo evidente. Você precisa entender os pontos bíblicos para chegar àquela determinada conclusão. Bom, um outro ramo muito importante é, de fato, a teologia histórica. É muito importante, esse daqui eu abro um destaque para falar para você, que muita gente tem sofrido por ausência de uma análise, um olhar mais criterioso dentro do aspecto da teologia histórica. A teologia histórica, então, ela visa examinar o desenvolvimento das doutrinas cristãs ao longo da história da igreja. Você já parou para pensar que aquilo que você crê, por exemplo, sobre o Espírito Santo, ele talvez tenha sido desenvolvido por alguém que vem anterior ao seu pastor, anterior à sua igreja? Como que você crê no que crê? Como que você, por exemplo, que é um cristão, e você acredita na Trindade? Muito bom. Mas o porquê que você crê no que você crê? Essa doutrina foi desenvolvida. Ela precisou ter uma atenção. E é importante aqui eu também falar que muitos dos desenvolvimentos doutrinários, eles, na verdade, surgem devido a dificuldades da época, aos pensamentos da época. Por exemplo, quando nós falamos da divindade de Cristo, pessoas que tinham dificuldade com a divindade de Cristo, dizendo, não, Jesus não é divino, ou Jesus é divino. Então, há uma necessidade de se assentar sobre as Sagradas Escrituras, ou perante ela, melhor dizendo, e então ali aprender e ver o que de fato ela nos ensina, e a partir desses conceitos que a Bíblia nos trouxe, vão se formulando as doutrinas. Por isso que muito do que nós vamos estudar, a gente precisa dar uma olhada para aquilo que nós chamamos de teologia históricas, né? Bom, é dentro desse processo de uma teologia histórica que vai surgir alguns debates que surgiram no passado, que acabaram contribuindo para alguns estudos, né, para a preservação da ortodoxia e para a compreensão de muitas controvérsias doutrinárias que houve no passado. É muito importante quando estudamos a teologia histórica, muito importante. Inclusive, eu recomendo fortemente que você estude a história da igreja, se atente à história da igreja, você vai ter um enriquecimento muito grande dentro do seu conhecimento, tá? Um outro ponto também que nós falamos para analisar e estudar é a teologia prática. Bom, quando falamos de teologia prática, nós queremos dizer que esse ramo de teologia
ele é aquele ramo que aplica as verdades teológicas à vida cotidiana da igreja, abrangendo áreas como pregação, cuidado pastoral, educação cristã, missão e ética cristã. Seu objetivo é integrar a doutrina à prática da vida do povo de Deus. Por isso que eu já iniciei falando que nem sempre teologia é só você pegar e adquirir um conhecimento. O bom teólogo é aquele que vai trazer o que aprende para a sua própria vida. É aquele que aprende e aplica. O bom teólogo não é aquele que só sabe conceitos e definições. O bom teólogo é aquele que abraça a palavra na qual estuda e acredita. Ele vive aquilo. Isso é muito importante. Algo que é muito importante hoje é vivermos e aprendermos a palavra de Deus, agarrar ela em nosso coração. Um outro ramo também que nós falamos e apresentamos, é claro que aqui dentro de uma avaliação reformada, é a teologia natural. Bom, quando nós falamos de teologia natural, isso dentro de uma avaliação da perspectiva reformada, refere-se ao conhecimento de Deus obtido por meio da observação da criação e do uso da razão humana, já que a razão humana, de fato, também é um dom de Deus. E nós podemos observar e ver que Deus também se revelou através das questões naturais. Embora essa revelação não seja apta para nos dar uma salvação, mas ela expressa que existe alguém acima de nós e que nos criou. A tradição reformada reconhece que a criação manifesta a existência e o poder de Deus. Quando nós olhamos para como as coisas são feitas, são formadas, nós podemos ver claramente que existe um Deus maior, não existe Deus acima de nós, né? Melhor dizendo, Deus acima de nós. Nós podemos entender que o Senhor está trabalhando, né? É impossível você não olhar para todas essas questões da natureza, olhar para o universo e falar assim, olha, como tudo trabalha tão bem sincronizado. É impossível dizer que isso não seja feito pela mão do Criador. Bom, mas nós também afirmamos que, por conta do pecado, a teologia natural ela acaba se tornando insuficiente para conduzir o ser humano ao conhecimento salvador de Deus. Como todos nós temos um problema com a queda, temos essa dificuldade por conta da queda, que acaba ofuscando de forma que não consigamos ver Deus de forma salvífica dentro da natureza. E é como o apóstolo Paulo ensina claramente lá em Romanos, que é hábito do homem caído adorar a criatura ao invés do Criador. Então, por conta do pecado, fica impossível de sermos salvos através de uma teologia, né, ou através de um conhecimento apenas natural. É necessário recorrermos a Cristo, justamente porque o pecado acabou nos cegando. Então, acaba que se torna necessário termos um conhecimento mais revelador e salvífico, que é aquilo que nós chamamos de revelação especial, que é contido na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus. Bom, argumentos clássicos, como o argumento do design, pode apontar para a existência de um Criador, mas não substituem a revelação bíblica. Ainda quando nós olharmos e falarmos, olha, é verdade, nós sabemos que alguém programou, alguém arquitetou, alguém fez isso, isso acaba, por mais que a gente consiga ter essa percepção, jamais vai substituir o conhecimento das Sagradas Escrituras. Bom, falando então agora, vamos dar já demos uma pincelada aqui, vamos falar um pouquinho então sobre a teologia sistemática, uma breve introdução, sobre a definição e a caracterização da teologia sistemática. Para nós entendermos aqui, já que nós demos uma pincelada, mas para ficar um pouco mais claro, a teologia sistemática, então, é a disciplina teológica que busca organizar, formular e apresentar as doutrinas da fé cristã de maneira lógica, coerente, integrada a partir do testemunho total das Escrituras. Lembra que eu falei que a teologia sistemática ela precisa sempre recorrer à teologia bíblica? É da teologia bíblica que vão surgir assim então, aquilo que nós entendemos como as doutrinas, aquilo que a teologia sistemática vai olhar. Bom, ela se distingue das outras abordagens teológicas por sua preocupação em reunir diversos ensinos bíblicos sobre o mesmo tema e o mesmo sistema doutrinário consistente. Só para você entender, é por meio da teologia sistemática que temas centrais da fé cristã
como Deus, a criação, o pecado, a redenção, a escatologia, são estudados de forma ordenada, respeitando a unidade da revelação bíblica. Então, quando nós vamos olhar para essa questão de temas bíblicos, você vai falar, eu vou estudar uma doutrina sobre o pecado. Você está analisando através da teologia sistemática, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a breve história da teologia sistemática, como ela vai aparecendo aí, tá bom? E nós vamos entendendo melhor. Bom, as raízes da teologia sistemática acabam por remontar os primeiros séculos do cristianismo, quando a igreja começou a organizar e a defender a fé apostólica diante de heresias, desafios doutrinários. Olha só para você ver. Ela vai surgir com a ideia de pensar sobre algo ou uma questão ou uma heresia que estava sendo levantada. Então, por exemplo, quando alguém ia contra a divindade de Cristo, se fazia necessário estudar a pessoa de Cristo, o que no final acabava a pessoa estudando uma doutrina que nós chamamos de cristologia, né? Quando alguém levantava uma questão sobre a pessoa do Espírito Santo, no final se formava aquela doutrina, aquele estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, que é mais conhecida como pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, tá? Contudo, a sua forma mais desenvolvida e abrangente emerge ao longo da história da igreja. Dentro do período patrístico e medieval, nós temos alguns teólogos que trabalharam alguns pontos da teologia sistemática. Teólogos, por exemplo, como Agostinho de Hipona, contribuíram significativamente para a organização do pensamento cristão, especialmente nas áreas da doutrina sobre Deus, do pecado e da graça. É aqui que nós vamos ver aquele famoso debate, né, de Agostinho de Hipona contra Pelágio, que defendia que o homem, ele na verdade nascia sem pecado e que o homem poderia viver sem pecado. Agostinho de Hipona, por outro lado, já de certa forma defendia a depravação total do homem. O homem, ele não nascia livre do pecado, ele já nascia preso a esse vínculo do pecado e precisava da graça de Deus para se regenerar, tá? É importante nós lembrarmos disso. Durante a Idade Média, muitos outros pensadores também desenvolveram algum tipo de teologia sistemática, como Tomás de Aquino, como Tomás de Aquino, né, pensadores como Tomás de Aquino, que sistematizaram o conhecimento teológico utilizando algumas categorias, né, para poder entender alguns parâmetros da doutrina e de algumas, até mesmo de alguns parâmetros filosóficos, que ainda nem todas as suas conclusões sejam compartilhadas. Mesmo que nós olhemos para Tomás de Aquino e não compartilhamos de tudo aquilo que ele pensou, de tudo aquilo que ele falou, mas muita coisa boa ele também deixou, ele colaborou, ele contribuiu, tá bom? Dentro do pensamento da Reforma Protestante, já no século XVI, a teologia sistemática passou por uma reorientação decisiva dentro da Reforma Protestante, né? E reformadores como Martinho Lutero e, de maneira mais sistemática, João Calvino, que vai escrever as suas Institutas da Religião Cristã, enfatizavam, antes disso tudo, um princípio chamado sola scriptura e a centralidade na graça divina. Como eu citei aqui, ó, a obra As Institutas da Religião Cristã de Calvino é amplamente reconhecida como um marco fundamental da teologia sistemática e reformada. Ou seja, ali ele estudou e foi sistematizando, separando, organizando os pontos doutrinários, né? E é um ótimo trabalho, um trabalho que levou muito tempo, mas um trabalho muito importante, um trabalho muito bom, né? Nós consideramos um dos melhores trabalhos aí feito dentro da história da igreja sobre a teologia sistemática. Então você perceba que quando nós falamos de teologia sistemática, nós estamos falando de estudar doutrinas organizadamente. É importante isso. É importante conhecer sobre a pessoa de Cristo, sobre o pecado, sobre o ser de Deus. É importante nós estudarmos de forma equilibrada e organizada, não misturar assunto, talvez uma ausência desse conhecimento é o que mais traz problemas para nós hoje, né? As pessoas misturam o assunto o tempo todo. Bom, nós temos alguns expoentes principais da teologia sistemática dentro do pensamento reformado. Como nós citamos, João Calvino, em As Institutas da Religião Cristã, né, apresentou uma sistematização
profunda e pastoral da fé cristã, unindo rigor doutrinário e aplicação prática à vida cristã. Ou seja, ele entendeu pontos bíblicos, transformou isso analisou determinadas doutrinas e mostrou isso de forma prática, aplicada à vida cristã. Nós temos alguns outros também, como Luiz Bencorf, um dos teólogos reformados mais influentes aí do século XX, que escreveu sua teologia sistemática, que é muito utilizada até os dias de hoje, obra que se tornou uma referência por sua clareza, organização e fidelidade confessional. Uma outra teologia sistemática bem conhecida, nós temos inúmeras teologias sistemáticas, é Hermann Bavinck, né, em sua obra Dogmáticas Reformada. Bavinck desenvolveu uma teologia sistemática profunda, abrangente, integrada, integrada à revelação bíblica com uso responsável da razão, sempre subordinando a autoridade das Escrituras. Então, nós temos inúmeras obras de teologia sistemática, algumas boas, outras não tão boas assim, mas que tratam desses assuntos de forma organizada sobre determinadas doutrinas, que para nós é muito importante. Tá? Bom, nós olhamos para a teologia sistemática e percebemos uma relação dela com os outros ramos, né? A teologia sistemática, por exemplo, mantém estreita relação com outros ramos da teologia e da prática cristã. Lembra que eu falei lá atrás que a teologia sistemática ela sempre vai olhar para as Sagradas Escrituras? Ela vai olhar e vai entender o que as Sagradas Escrituras dizem, e então aí vai surgir um ponto de organização doutrinária, de estudo. E esse ponto de relação com a teologia bíblica é muito importante, porque acaba por se estudar a revelação progressiva de Deus ao longo da história da igreja, enquanto a teologia bíblica ela acaba seguindo um desenvolvimento histórico dos temas. A teologia sistemática organiza esses dados de forma temática e coerente, né? Um outro ponto também é a teologia histórica. A teologia sistemática acaba se relacionando diretamente com a teologia histórica, porque ela trabalha em cima de examinar o desenvolvimento das doutrinas cristãs ao longo da história da igreja, auxiliando a teologia sistemática a dialogar com o legado doutrinário do passado. Então, é muito importante que nós, quando eu acabei de dizer aqui, você vai falar sobre cristologia, a gente, dentro da teologia sistemática, tem que observar as dificuldades dentro da história da igreja sobre determinado assunto, como a cristologia que nós estamos citando. Doutrinas do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, ele não é Deus, ele é igual em essência e poder, como é que funciona isso? Então, acaba que nós temos que olhar para a história da igreja para vermos como que essa doutrina ela foi elaborada, fundamentada, e muitas outras variedades de doutrinas nós vamos recorrer, vamos ter que dialogar com a história da igreja, tá bom? Outro ponto também que a teologia sistemática ela trabalha é com a teologia prática, aplicando ali de fato as verdades, né, sistematizadas à vida da igreja e do cristão, incluindo áreas como a pregação, o ensino, o cuidado pastoral e a ética cristã. Então, quando nós aprendemos um pouco sobre quem Deus é, como entender melhor Deus é sobre a sua palavra, como Deus se revelou de forma clara pelas suas sagradas escrituras, nós devemos aplicar isso à prática, à pregação, né, à vida da igreja, à ética cristã. Então, perceba que uma coisa está relacionado com a outra. Um outro ponto também que a teologia sistemática ela vai conversar é com a teologia dogmática, né, que acaba por ser muito frequentemente utilizada como termos próximos à teologia sistemática. A teologia dogmática acaba por enfatizar a formulação doutrinária conforme credos e confissões da fé da igreja, desempenhando um papel central na identidade confessional da tradição reformada. Então é aqui que nós vamos parar para trabalhar um pouco ali sobre os credos apostólicos, as confissões, os catecismos, né? Olhando como que a igreja desenvolveu os seus dogmas a partir de uma teologia sistemática, que acaba por desembocar em uma teologia bíblica, que acaba dialogando com a teologia histórica e vai formando, assim, todo esse conjunto de documentos que nós temos hoje. Tá? Com isso, nós podemos fechar aqui uma seguinte conclusão. A teologia sistemática é uma disciplina essencial para a compreensão e
e a prática da fé cristã, pois fornece uma estrutura organizada para o ensino das doutrinas bíblicas e auxilia os crentes a integrarem a verdade revelada em todas as áreas da vida. Então, quando nós estudamos teologia sistemática, querendo ou não, você vai ter que passar um pouquinho por cada outro ramo de teologia para dialogar, para observar, para entender. E no final, para que você tenha uma prática cristã coerente, né? Uma prática cristã real. Quando nós pensamos um pouco sobre essa dificuldade da prática cristã, talvez muitas pessoas não consigam ter essa prática pela ausência do conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, quando eu não me debruço sobre a palavra de Deus, quando eu não estudo, eu vou ter mais dificuldade na minha vida cristã. É verdade que você pode dizer assim, mas eu sou salvo. E será que um salvo precisa estudar? O fato de nós sermos salvos não nos tira dessa vida terrena. E é interessante que quanto mais você foge, vai para longe do estudo das Sagradas Escrituras, mais cabeçada você dá na vida, mais erro você acaba cometendo. Se torna uma vida que gera sofrimentos, né? Justamente não é aquele sofrimento natural, é um sofrimento causado pela ausência do conhecimento. E você acaba sofrendo, porque você não conhece, você não sabe o que você tem que fazer. Por isso que é muito importante nós se voltarmos às Sagradas Escrituras, tá bom? E pensando nisso, então, acredito que nós falamos aqui um pouquinho, então, sobre a teologia sistemática. Vamos tratar um pouquinho agora sobre a teologia histórica, né? Uma pequena introdução e definição aí. O que é a teologia histórica? A teologia histórica, então, é a disciplina que estuda o desenvolvimento das doutrinas cristãs ao longo da história da igreja. Lembra? Aqui eu já passei um pouquinho ali, já dei uma pincelada por cima, mas é justamente esse ramo teológico que vai estudar as disciplinas, né? É, a história da igreja, como as doutrinas se desenvolveram ao longo dessa história. Quando nós falamos de teologia histórica, nós pensamos que ela analisa como as crenças, práticas e interpretações da fé cristã evoluíram em diferentes contextos culturais e históricos. A teologia histórica é muito importante, primeiro, porque para que nós tenhamos uma compreensão do passado. É ponto fundamental eu e você entender que a igreja não começou ontem. A igreja não começou no dia que eu e você nascemos. A igreja não começou semana passada. A igreja ela vem caminhando desde o Senhor Jesus Cristo. Ela vem caminhando ao longo de 2000 anos. E eu preciso olhar para saber se eu estou enraizado dentro dessa igreja. E como que eu vou fazer isso? Estudando a teologia histórica. Como que a igreja do primeiro século pensou? Quais foram os desafios enfrentados ao longo da igreja? Eu preciso ter um olhar cuidadoso para saber qual é a minha história, da onde eu vim, da onde eu saí. Quando você para estudar isso, muita coisa fica clara na sua vida. Muita coisa fica clara para você. Você começa a entender e como se comportar diante dos desafios que nós enfrentamos atualmente. Mas nós precisamos olhar para esse ambiente histórico e saber como a igreja iniciou, como ela se desenvolveu doutrinariamente, como que a igreja enfrentou os seus desafios em diferentes contextos culturais, em diferentes contextos linguísticos, como que ela conseguiu passar por tudo isso, né? Então é muito importante para ter uma compreensão do passado. Talvez você me diga assim, mas a igreja do passado errou, então nós vamos ter que olhar para a igreja do passado para não cometer os mesmos erros. Mas também teremos que olhar para a igreja do passado para aprender com os acertos deles, porque eles também acertaram. Então, quando nós olhamos para essa teologia histórica, nós temos uma compreensão do passado. E isso ajuda os cristãos a entenderem como as doutrinas foram formuladas e defendidas em resposta aos grandes desafios que houve ao longo da história. E isso oferece uma perspectiva valiosa sobre a fé e suas raízes. O importante também que eu acabei de me referir é que quando nós olhamos para a igreja do passado, para a história da igreja, nós evitamos repetir erros e aprendemos com os acertos. Ao examinar as heresias, por exemplo, as controvérsias do passado, a teologia histórica fornece lições sobre como evitar erros semelhantes na nossa atualidade. É muito interessante você pegar aí e observar que muitos dos erros que nós temos hoje, teologicamente doutrinados, já foram respondidos lá atrás.
já são erros que estão voltando, talvez com uma roupagem nova, mas que por dentro, em essência, são as mesmas coisas. Mas já foram rebatidos lá atrás, já foram. Mas o fato de nós termos um desconhecimento histórico da igreja e do desenvolvimento da igreja, acaba que a gente acaba repetindo os mesmos erros. Um outro ponto também é que quando nós conhecemos a história da igreja, isso fortalece a identidade cristã. A teologia histórica contribuiu para a formação da identidade cristã. Como eu disse, meu irmão, como eu disse, minha irmã, a igreja não começou hoje, a igreja começou faz tempo. Há muito tempo existe igreja. A igreja não começou ontem. A igreja vem se desenvolvendo há muito tempo. Então eu preciso olhar e entender como que a história ela contribui para esse desenvolvimento de formação de identidade cristã ao longo dos séculos. O que acaba por demonstrar como as verdades centrais da fé foram preservadas ao longo dos séculos, mesmo em meio a perseguições e transformações culturais. Então, é necessário olhar para a história da igreja. Uma das coisas que me fez estudar teologia foi justamente quando eu estava dentro daquele ambiente e eu era de uma igreja dentro de uma perspectiva mais pentecostal, e uma simples pergunta começou a abrir um mar de curiosidade, uma pergunta interna em mim mesmo. O que é ser um pentecostal? Na época eu pensei isso. E aquilo me fez ir atrás de uma resposta que me levou a outra resposta, e que me levou a outra resposta, e que no final eu disse, como formou-se a igreja do Senhor? E me fez estudar a história da igreja, e foi onde ou muitas das minhas dúvidas foram respondidas ao analisar a história da igreja. A entender o porquê que eu sou evangélico, como começou, e muito daquilo que eu via como dificuldade doutrinária acabou por ser respondido quando eu olhei a história da igreja. E eu não posso ser indiferente com isso, você não pode ser indiferente. A história da igreja ela é muito importante. Como que o movimento que sua igreja crê começou? Como que as ideias doutrinárias que o grupo que você pertence, a sua igreja tem, elas se iniciaram? Você só vai descobrir isso se você olhar na história da igreja. Você vai precisar voltar e fazer uma análise histórica. A igreja evangélica, no seu todo, ela começa com a reforma protestante, suas raízes da reforma protestante, estourando com Martinho Lutero. Eu vejo muito evangélico, às vezes, que bate assim, olha, você tem que ser evangélico, tem que ser evangélico. Não no sentido de bíblico, de ser um evangélico, eu tenho que ser evangélico porque eu sigo as escrituras, mas no sentido de dizer assim, você tem que pertencer ao sistema evangélico. E aí a pergunta é, antes dele existir, aonde Deus ia, aonde Deus estava? Aonde Deus operava? Aí você vai falar para mim, na igreja, Deus sempre operou no meio do seu povo. E quando uma igreja, que nem nós olhamos para a igreja católica, apostólica romana, uma igreja que se desviou, cuja Deus já operou por meio, mas depois se desviou, Deus pegou o seu povo e guiou o seu povo em outra direção. O povo de Deus sempre existiu. Sempre existiu. Agora, nós precisamos estudar como esses movimentos se desenvolvem e se o que nós temos hoje ainda está dentro daquilo que foi proposto, né, pela Sagrada Escritura, se o povo de Deus ainda está proposto nos termos da Sagrada Escritura. Então, isso é muito importante. Né? É muito importante estudarmos a fé da igreja, a história da igreja, perdão, porque isso acaba por fortalecer a nossa identidade cristã e fortificar a nossa fé. Você percebe que é muito importante falarmos sobre a história da igreja? Bom, nós temos muitas pessoas que trabalham dentro dessa perspectiva de história da igreja. A teologia histórica teve vários expoentes ao longo do século, e alguns dos mais significativos acabam sendo como Agostinho de Hipona, que nós citamos, né, considerado um dos mais importantes teólogos da tradição ocidental. Agostinho exerceu profunda influência sobre a doutrina da graça, do pecado e da soberania de Deus. Seus escritos, especialmente em questões relacionadas à depravação humana e à necessidade da graça divina. Então, veja bem, eu tenho que olhar e entender que nem tudo na igreja surgiu como uma coisa ruim. E olha o que nós estamos falando, estamos citando Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da Igreja Católica. Então nós temos que olhar e aprender a ter humildade, que nem tudo foi ruim, teve muito ponto bom. Naquilo que se desviou, naquilo que se voltou a ser uma outra coisa, nós nos afastamos.
Então, nós citamos Agostinho de Hipona e muitos outros pais da igreja, que, embora alguns deles tenham se desviado doutrinariamente, mas que acabaram, de certa forma, contribuindo para determinados pontos e assuntos. Nós temos, por exemplo, Tomás de Aquino, figura central da teologia medieval. Aquino procurou articular a fé cristã utilizando categorias filosóficas, né, aristotélicas, era mais voltado para esse sentido filosófico. Embora suas conclusões não sejam plenamente adotadas pela tradição reformada, nós não olhamos para ele como alguém que só fez coisa errada, que só falou coisa errada. Não, nós olhamos e entendemos que alguns pontos houve acertos, né? E a gente precisa entender isso. Ah, sua obra ela se tornou fundamental para compreender o desenvolvimento histórico da teologia da Igreja da Idade Média, tá bom? Outro personagem durante o processo da Reforma Protestante, muito importante para nós olharmos para a história, é Martinho Lutero, um dos principais líderes da Reforma Protestante. Lutero desafiou as práticas e doutrinas da Igreja medieval, reafirmando a doutrina da justificação pela fé somente, o sola fide, e suas contribuições foi muito decisiva para a teologia histórica, especialmente no estudo do rompimento com o sistema teológico medieval. Só para você ter ideia, nós precisamos olhar para entender o porquê que nós acreditamos na salvação somente pela fé. É verdade que hoje, muita gente, muito cristão evangélico, embora seja muito crítico à Igreja Católica Apostólica Romana, ainda compartilham, de certa forma, das suas raízes doutrinárias. Sério. Só você olhar, quando nós olhamos para esse desenvolvimento que Lutero vai ter da justificação somente pela fé, que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e não mais por aquilo que fazemos, tem muito crente que ainda hoje acha que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Vou te dizer uma coisa, você sabe que isso foi uma das coisas que mais me abalou na minha juventude, porque eu não conseguia, eu sempre tropicava, eu sempre fazia algo errado, eu sempre vacilava e aquilo me fazia viver em tormento. Por quê? Quando eu tropicava, quando eu vacilava, aquele parâmetro teológico dizia que eu tinha perdido a minha salvação. Então, o fato de eu entender que tinha perdido minha salvação porque eu não tinha sido bom o suficiente, fazia eu me afastar muitas vezes da igreja, porque eu não era bom o suficiente para estar nela. Mas em mim havia uma crise muito grande que eu não conseguia ficar longe da presença de Deus, então eu era levado de volta. Mas aí eu percebia minhas falhas, meus erros, e pensava, estou condenado. Por quê? Porque era uma mentalidade onde a minha salvação dependia claramente daquilo que eu faria. Esse é o pensamento católico romano. E tem muita igreja que pensa assim: eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Cristo fez. É Cristo que me salva. É claro que esta salvação vai me levar à regeneração, ou seja, Cristo vai me regenerar. E eu vou começar a produzir frutos que o salvo produz. Mas não é porque eu produzo esse fruto que eu sou salvo. Eu sou salvo por conta de Cristo Jesus. Cristo que me fez entender e conhecer por meio da sua graça, elaborou a fé no meu coração, e agora eu consigo ser salvo. Então é uma teologia consoladora. Se não fosse esse ponto, tanto do sola escritura, quanto do sola fide, nós até hoje estaríamos batendo cabeça tentando fazer coisas para ser salvo. Um outro expoente também, muito importante, foi João Calvino. Além de sua importância dentro da questão da teologia sistemática, Calvino teve um papel central na consolidação da teologia reformada durante a Reforma. Sua ênfase na soberania de Deus, na autoridade das Escrituras e na vida piedosa influenciou profundamente a história da Igreja protestante. Olha que coisa interessante. E você precisa dar uma olhada para esses pontos e voltar e falar assim: eu preciso aprender isso aqui, olha, eu preciso olhar isso aqui, eu preciso entender como que surgiu muito hoje dos erros que nós vemos na igreja brasileira, principalmente dentro do nosso cenário, esse evangelicalismo, é a ausência do conhecimento histórico, teológico, né, da história da igreja. Então, se você não conhece a história da igreja, muito evidentemente vai ter um problema grandioso. Karl Barth, também um dos teólogos mais influentes do século XX, Barth exerceu um impacto significativo na teologia contemporânea ao reagir contra o liberalismo teológico. Embora ele não pertença aí ao pensamento dentro da tradição reformada confessional,
Sua ênfase na revelação soberana de Deus, em Jesus Cristo, marcou profundamente alguns debates, né, e alguns debates teológicos modernos e o estudo da teologia histórica. Então, nós precisamos dar uma olhada na teologia histórica e entendermos como que ela é muito importante. Agora, é verdade que quando você olha para a teologia histórica, você vai ter algumas contribuições, tanto para a comunidade cristã, quanto para a vida de fé. Estudar teologia hoje, tem muita gente batendo cabeça porque não sabe o que tem que fazer. É carro sem motorista, né? Carro sem motorista. Imagina um carro sem motorista, ou ele não anda, ou vai andar desgovernado, tá? Então, quando nós olhamos para a teologia histórica oferece uma contribuição significativa para a vida comunitária da igreja e para o crescimento profundamente e o crescimento da vida espiritual dos cristãos, né? Bom, entre as principais, acabam por se destacar a formação e preservação da doutrina. Gente, hoje é um escândalo você ver como que as pessoas hoje não conhecem nada sobre o ambiente doutrinário. A teologia histórica auxilia na compreensão e no desenvolvimento das doutrinas fundamentais da fé cristã. Você pergunta para um crente no que ele crê, ele não consegue definir o que ele crê. Isso é um problema, porque ele não conhece nem a teologia sistemática, muito menos a bíblica, e muito menos a histórica. Ele não consegue definir a fé dele. Alguém diz assim, você crê em Jesus? Alguém fala, eu acredito em Jesus. Mas isso hoje, responder desta forma, somente dizer assim, eu acredito em Jesus, acaba se tornando algo muito vago, porque se você perguntar para o Testemunho de Jeová, ele crê em Jesus. Se você perguntar para os Mormons, ele crê em Jesus. Se você perguntar para o Espírito, ele crê em Jesus. O bandista, ele também crê em Jesus. Se você perguntar para o católico, ele crê em Jesus. Para o evangélico, ele também vai dizer que ele crê em Jesus. Então, tá todo mundo crendo em Jesus. Mas quando eu conheço essa questão da minha formação, de como a igreja surgiu, o que é de fato crer em Jesus, eu passo por esse processo de entender o que de fato é a fé em Cristo Jesus, você vai perceber que é muito diferente do que apenas dizer eu creio. É muito diferente. Quando os credos foram formulados, né, dentro daquele contexto da reforma, quando você dizia eu creio, era um peso de identidade. Eu creio. Quando os credos, por exemplo, anteriores da reforma, vamos assim dizer, os credos da Idade Média que foram elaborados, eles davam uma definição muito clara no que você crê. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Perceba que quem tinha aquilo na mente sabia no que cria. Então, os credos eles foram formulados justamente para que nós tenhamos uma identidade da nossa fé. Eu sei no que eu creio. Hoje você pergunta para um cristão, ele não sabe no que ele crê. Ele não sabe no que ele crê. Inclusive, até essa questão do conhecimento histórico dos credos apostólicos ali, e das confissões de fé e dos seus catecismos, vamos assim dizer, tem muito cristão moderno, atual, que quando você fala assim sobre o credo apostólico, ele vai dizer assim, nossa, que coisa de católico. Mas ele nunca se deu nem ao luxo de observar o que aquela formulação doutrinária ela está dizendo, né? O que ela está dizendo. Então, é muito comum, talvez, você ver alguém falar, ó, o credo apostólico, enquanto dizer, ai, credo. É muito comum, talvez, isso acontecer. Mas por quê? A ausência de um conhecimento histórico. Mas quando você pergunta hoje para essas mesmas pessoas no que elas creem, elas não sabem definir a sua própria fé. Então, quando eu olho para a história da igreja, eu percebo essa formação, essa preservação das doutrinas, né? Então, quando nós olhamos para a teologia histórica, nós vemos ela auxiliar na compreensão e no desenvolvimento das doutrinas fundamentais da fé cristã, como a Trindade. A maioria dos crentes, não é claro que a Trindade, você não consegue definir ela perfeitamente, mas a maioria dos crentes não consegue definir nem nada, não consegue explicar de nada, né? Pega alguém aí de pensamento como os testemunhos de Jeová, dobra ele no meio porque ele não consegue dar resposta nenhuma. A encarnação, por exemplo, de Cristo e a salvação. Tem gente que não faz a menor ideia, como eu disse aqui, tem gente que ainda acha que é salvo pelo que ele está fazendo. Tem gente que acha que é porque ele vai na igreja que ele é salvo, que porque ele parou de usar aquele tipo de roupa que ele é salvo. Inclusive, ele pensa também que se ele usar aquele outro tipo de roupa, ele não vai ser mais salvo. Tá entendendo? Então,
E eu não estou falando sobre roupa, é sobre salvação. Então, olha só para você ver como que é um problema. Então, nós precisamos recorrer à história da igreja para entender isso. Bom, ao situar essa doutrina em seu contexto histórico, a salvação, a, a igreja é capaz de compreender como tais verdades foram formuladas, defendidas e preservadas ao longo da história. Então, tem muita coisa que a gente crê hoje que, querendo ou não, vem antes da reforma protestante, né? Um outro ponto também que traz uma boa contribuição é quando nós olhamos para a questão da inspiração para a prática cristã, para nós praticarmos, né? Quando nós olhamos para a história da igreja, quando eu digo inspiração, aqui eu não digo no mesmo contexto da Bíblia Sagrada, estou dizendo de quando nós olhamos e somos motivados a agir igual. O testemunho dos mártires, por exemplo, os reformadores e líderes fiéis ao longo da história da igreja, servem, de certa forma, como um encorajamento, aqui nesse sentido, uma inspiração para a vida cristã contemporânea, demonstrando perseverança, fidelidade e compromisso com as verdades do Evangelho. Você vê como homens do passado se dedicavam tanto para trazer uma boa palavra, para trazer muito do que a gente tem hoje. Hoje mesmo eu estava gravando um vídeo falando sobre a dedicação de John Wycliffe, que é um pré-reformador, que ele tem o desejo de colocar a Bíblia na mão do povo. Agora, você imagina você estar num ambiente onde você não tem internet, você não tem imprensa móvel ainda, e você decide pegar uma pena, se debruçar em uma mesa e começar a traduzir a Bíblia para a língua inglesa, a língua comum do povo, para que o povo conheça. Isso é uma coisa tremenda, porque alguém que ama, né? Quando você vê uma pessoa amando tanto, gastando tempo da vida nesse trabalho, você fala, cara, eu preciso divulgar o evangelho. Então, olhar para a história da igreja acaba nos ajudando também na nossa forma de viver, tá? Na nossa forma de viver. O diálogo intercongregacional também, que é importante. Quando nós estudamos a história da igreja, você sai aí do seu ambiente de, desse quadrado religioso que diz que só você é certo. Então, quando nós estudamos a história da igreja, nós acabamos tendo aí o quê? Um diálogo intercongregacional. Nós começamos a analisar como outros grupos também pensam como a gente, como que eles chegaram à mesma conclusão não estando com a gente. Aí você percebe que é porque eles se debruçaram sobre as escrituras. O estudo da teologia histórica promove o diálogo entre gerações, permitindo que a igreja aprenda com as experiências, né? E não só dos que estão hoje dos lados, mas do passado. Então a gente acaba aprendendo com as experiências dos que vieram antes, né? E que nós, de certa forma, acabamos aplicando as lições do passado aos desafios teológicos e pastorais dos nossos dias atuais, do presente. Então nós saímos daqui para comunicar, estudar a história da igreja. É tão interessante que às vezes você está aqui no ano de 2026 e você daqui a pouco lendo, você começa a se ver lá em 1517, 1518, você começa a se ver em 1648, 46, você começa a dialogar com a igreja lá do passado, isso somente através da história da igreja, como nossos irmãos do passado pensaram, né? E aí nós aprendemos sobre o apoio e ao cuidado pastoral, né? O cuidado e o apoio pastoral, sobre pastores e líderes cristãos, né? Que podem recorrer à teologia histórica para enfrentar questões atuais, coisas hoje que talvez seja perguntado, que já foi respondida no passado, e nós precisamos dar uma resposta mais adequada, fundamentando seus ensinos em orientações pastorais na resposta e soluções que a igreja acabou encontrando em contextos anteriores, mas sempre à luz das escrituras sagradas, tá? Então, olha como que é importante nós desenvolvermos essa ideia da teologia. Isso que nós estamos falando aqui, ainda só em alguns pontos. Nós vamos deixar para outra aula para falar um pouquinho sobre a teologia prática, né? Vamos deixar para ir um pouquinho mais para frente. Mas para a gente concluir aqui, a teologia, a teologia histórica é uma disciplina indispensável, pois não apenas esclarece o desenvolvimento da doutrina cristã ao longo do tempo, mas também fortalece a vida da comunidade e a fé pessoal do crente. Por meio do estudo da história da igreja, o povo de Deus é chamado a reconhecer
sua herança espiritual, aprender com as lições do passado e aplicar essa sabedoria à sua caminhada de fé no presente e no futuro. Meus irmãos, a aula, para não ficar mais tão extensa, eu vou encerrar ela por aqui. E mais na próxima aula nós vamos trabalhar aí a questão da teologia prática, tá bom? Mas estudem a Bíblia Sagrada, estudem teologia sistemática, olhem para a história da igreja. Vocês verão quanto isso é importante, tá bom? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula, se assim o nosso Deus nos permitir.